como se deu a criação do SUS, né? A criação do SUS, foi dada em 1988, né? Foi criado pela Constituição Federal o Sistema Único de Saúde, né? Por isso a sigla SUS, para que toda a população brasileira tenha um acesso ao atendimento público de saúde, né? Toda a população brasileira. Mais na frente nós vamos entender, né, o porquê de princípios e diretrizes do SUS, para nós entendermos como que se dá esse atendimento, certo? No SUS. A saúde passa a ser vista não como um problema individual, mas como um direito de todos e dever do Estado, certo? Porque antes a saúde ela era vista como um problema, a pessoa adoeceu de varíola, febre amarela, problema teu, sabe? Problema teu, você que está doente. Como se fosse isso, um problema individual. Mas, né, a saúde, né, a partir da criação do SUS, ela passa a ser vista como um direito de todos e dever do Estado. Tá, gente? Tô indo rápido demais ou tá tudo bem? Tá ok? Tudo certo, Cássia? Tá bom. Tá bom. Então, em relação à saúde, né? A Constituição, em relação à saúde, a Constituição Federal, ela apresenta, né, nos artigos de 196 a 200, né, o seguinte: a saúde é um direito de todos, certo? O direito à saúde deve ser garantido pelo Estado. E aqui deve-se entender Estado como poder público, né? Governo federal. Esse Estado, como se fala, não é Estado... Estado do Maranhão, Estado do Goiás. Não. Esse Estado é como poder... entender esse Estado como poder público. Então, governo federal, governos estaduais, governo do Distrito Federal e governos municipais. Certo? Bom, e 3, esse direito deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação e para reduzir o risco de doenças e de outros agravos. Então, a saúde pública, né? A saúde pública, ela... Só continuando aqui que eu vou falar. Políticas sociais e econômicas, né? São aquelas que vão contribuir para que o cidadão possa ter dignidade, moradia, alimentação, habitação, educação, lazer, cultura, serviço de saúde e meio ambiente saudável. Então, a política social e econômica... deixa eu só aqui, pronto, permite a Ocilene. Pronto. Boa noite, Ocilene. Estamos aqui nossa aula sobre princípios e diretrizes do SUS, tá bom? Estou continuando aqui. Então, as políticas sociais e econômicas, certo? Deixa eu só voltar aqui. Elas devem ser... O SUS, ele existe... Quando a gente fala em SUS, né, em Sistema Único de Saúde, é importante, gente, a gente entender, nós entendermos que a gente não está falando só no processo saúde e doença, né? Adoeci, me tratei, fiquei curado. Não é apenas isso, tá? A saúde, ela passa por várias camadas na sociedade, aonde nós precisamos de políticas sociais e econômicas
certo? Aonde essas políticas, né, essas políticas sociais e econômicas venham contribuir para que um cidadão ele tenha dignidade de alimentação, de lazer, de educação, porque tudo isso envolve, né, são determinantes que a gente costuma, né, falar, que é falado, na verdade, são determinantes para que uma pessoa tenha saúde ou para que uma pessoa tenha saúde, certo? Ambiente saudável também, certo? Então, essas momentos, não, como é que eu posso dizer? Esses conceitos são extremamente importantes para a questão de prestar concurso para agente comunitário de saúde, tá? Continuando. Conforme está expresso na Constituição, a saúde não está unicamente relacionada à ausência de doença, né? É o que eu falei um pouquinho agora há pouco. Ela é determinada pelo modo que vivemos, pelo acesso a bens e consumo, à informação, à educação, ao saneamento, pelo estilo de vida, pelos nossos hábitos, a nossa maneira de viver, nossas escolhas. Isso significa dizer que saúde é determinada socialmente. Por isso que eu falei agora há pouco, são determinantes sociais, né, durante que a nossa vida, nós estamos, né, nós dependemos muitas das vezes de determinantes sociais aonde nós podemos adoecer ou não. Isso é chamado de determinantes sociais, certo? Continuando, portanto, para se falar em saúde, nós temos que pensar na moradia, nas condições de trabalho, na educação, no modo como nos divertimos, na alimentação, na organização dos serviços de saúde, na prevenção dos recursos naturais e do meio ambiente, marés, rios, lagos, florestas e etc, né? Aqui a gente até vê, por exemplo, a gente lê uma frase dessa, prevenção de recursos naturais. Mas, meu Deus, o que isso tem a ver com a minha saúde, né? Mas nós vemos agora, eu acredito que vocês também viram recentemente, uma empresa, né, que eu não me recordo um pouco o nome, tá, gente? Porque mas uma empresa que ela parece que cavou, né, o solo lá em onde foi a cidade? Alguém lembra? Vocês viram no jornal passando que as pessoas tiveram que sair às pressas? Eu não sei se foi em uma capital do Nordeste. Não sei se foi Fortaleza ou esqueci qual foi a outra capital. Uma dessas duas, né? Que tiveram que sair às pressas porque tá afundando, né? Tá afundando, né? Já afundou, parece que 2 metros, 1 ou 2 metros lá. Então, as pessoas que moram ao redor, nesse bairro onde está acontecendo isso, né? Nesse local especificamente, a gente pergunta: está havendo preservação de recursos naturais nesse local? Não, né? As pessoas estão com saúde neste local? Também não. Então, é aqui onde entra, né? Para se falar de saúde, nós precisamos também, tem que haver uma preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, como mares, rios, lagos, florestas e etc. Na valorização das culturas locais, na participação popular e no dever do governo de melhorar as condições de vida do povo, né? Mais na frente, nós vamos entender o que significa essa participação popular, né? Tá bom? Vamos lá. Então, a Lei Orgânica do SUS, certo? Criada em 19 de setembro de 1990, número 8.080, normalmente o povo chama às vezes 8080, tá? É a lei que normatiza o SUS e fala sobre a organização e funcionamento das ações e serviços de saúde do SUS em todo o território nacional. Então, essa lei, ela normatiza, né? Nós temos que o SUS, ele é universal,
né, em todo o território, ele funciona em todo o território brasileiro, e essa lei, ela vai normatizar o SUS e ela vai falar como se deve funcionar o Sistema Único de Saúde, certo? Os princípios e diretrizes, tá? Os princípios doutrinários do SUS, né? Quais são os princípios doutrinários do SUS? Nós temos a universalidade, a equidade, tá? E a integralidade, certo? Nós temos esses princípios, tá? Isso aqui cai muito em prova, né? É um tipo de questão que cai bastante, principalmente por associação, questões por associação, onde coloca os conceitos e pede para você associar, né? Os princípios do SUS, tá? Bom, vamos aqui entender o que significa cada um deles, né? Universalidade, equidade e integralidade. Bom, a universalidade, o que significa universalidade? Significa dizer que a saúde, né, está na lei, viu, gente? Na Lei 8.080, tá? Que normatiza o SUS. A universalidade, a saúde é um direito universal de todos. Cabe ao Estado essa função, tá? Quando se fala assim, que a saúde é um direito universal de todos, significa o quê? Que o rico, né? Que o rico ou o milionário ou o bilionário, ele tem o mesmo acesso, né, que uma pessoa pobre ou que uma pessoa em extrema vulnerabilidade social tem. Ele tem esse mesmo acesso. Tá? Então, o SUS ele não faz essa... No princípio da universalidade, o SUS ele não faz essa diferença de que uma pessoa rica procura um atendimento e um pobre ou vulnerabilidade social, né? E para o SUS, dentro do princípio da universalidade, aonde a saúde é um direito universal de todos, né? Quando nós falamos em acesso, detalhe, acesso, tá? Essas pessoas são iguais dentro da universalidade, correto? Ou seja, os dois, né, o rico ou o pobre, tem direito ao atendimento, tá? Acesso ao serviço, acesso ao atendimento, tá? Uma pessoa com vulnerabilidade vai em uma UBS procurar um atendimento médico, uma consulta médica, a procura de uma consulta médica. Ou uma pessoa rica vai também à procura de uma consulta médica. O acesso e o direito ao atendimento é o mesmo, pelo princípio da universalidade, onde a saúde é um direito universal de todos, correto? Agora, nós vamos entender o princípio da equidade, que aí vocês vão entender mais um pouquinho onde há essa diferenciação no SUS de quem mais precisa, de quem que precisa de mais atendimento e outras pessoas que precisam de menos atendimento, tá? Nos próximos princípios a gente vai entender melhor isso. A equidade. Princípio equidade. Fornece mais para quem precisa de mais, de forma imparcial. O que significa equidade? Aqui sim, né? Há uma separação na equidade, que é o quê? Que é a importância do atendimento, certo? Então, todos são atendidos, né? Todos são atendidos na equidade, certo? Mas é na equidade que nós vamos entender, né, quais são as áreas e grupos de pessoas com mais urgência e emergência para o atendimento, entendem? Tá? Então, é isso. Aqui mesmo na nossa cidade, nós percebemos, por exemplo, nós temos a população, o território ali do bairro 13, por exemplo.
ou a população, a área que eles estavam em risco, né, do pessoal que estavam próximos às crateras aqui da cidade, que eu esqueci o nome direito, que foi até notícia internacional, né? Bom, essas pessoas foram retiradas, né, do local e tudo. Então, essas pessoas, elas necessitam de habitação, né, moradia, a mesma coisa, né, habitação, um atendimento que requer que há uma necessidade maior, correto? Bem maior do que, por exemplo, um grupo de cidadão, um grupo de pessoas que usam o SUS, por exemplo, mas que é do bairro centro da cidade, né? Ou região central, mais região central do bairro Terra Bela, vocês entendem? Então é isso. Há grupo de pessoas em que vão precisar, ou até mesmo indivíduos, né, que vão precisar de mais do que outros, correto? Certo, gente? Continuando, nós temos o princípio da integralidade, tá? Esse princípio considera um indivíduo como um todo, observando suas necessidades, certo? Então, na integralidade, o SUS ele tem a obrigação de atender todas as demandas, né, relacionadas à saúde, ou seja, atendendo necessidades físicas, mentais, né, e sociais do indivíduo, né, em todo, tá? Ok, gente? E nós temos também o princípio da participação. Deixa eu só aqui. Participação da comunidade, tá? Só um momentinho aqui que eu tô. Tá. Participação da comunidade. É um princípio. Pronto. É um princípio que prevê a organização e a participação da comunidade na gestão do SUS, certo? Gente, nós precisamos entender que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele não existiria, né, sem a participação social, sem a participação da comunidade, do povo, nas conferências, né, estaduais, municipais, né, nas conferências, nos conselhos municipais de saúde ou nos conselhos estaduais de saúde, correto? Então, a história do SUS, houve todo um processo histórico aonde houve uma participação popular, tá? E até hoje nós temos que continuar, certo? Com essa participação. Então, essa participação, isso aqui, inclusive, é muito importante que um agente comunitário de saúde, ele saiba desse princípio, entenda também, certo? Porque se ele está trabalhando em uma área, ele precisa convidar a população para os eventos da saúde, para conferências da saúde, tá? E também vocês que vão prestar concurso, o seletivo para a área de ACS, também, né, pode cair sim, né, questões sobre essa questão da participação da comunidade, ou chamada participação popular também, certo? E partindo para a descentralização. Esse princípio define que o sistema de saúde ele se organiza tendo uma única direção, tá? Com um único gestor em cada esfera do governo, certo? Certo? Então, o que acontece? O SUS é um sistema único de saúde, toda hora eu falo isso, né? Onde os serviços de saúde eles são colocados em práticas em todo o país,
né, em todo o território nacional, certo? No entanto, ele é descentralizado, né? Ele é descentralizado, certo? Porque imagina, né? O nosso país é enorme. Então, no entanto, ele é descentralizado em cada município, e cada estado tem autonomia para trabalhar dentro do SUS, correto? Por exemplo, a pandemia mesmo mostrou isso, né? Enquanto alguns estados estavam vacinando ainda na idade, por exemplo, apenas idosos ou pessoas a partir sobre a vacinação, né, de Covid-19. Enquanto alguns estados estavam vacinando apenas pessoas adultos a partir de 40, 50 anos, o Maranhão estava vacinando a partir de 12 anos de idade. Então, entendem a descentralização? A vacinação funcionava no Brasil inteiro. É SUS, né? Porém, a gestão, a autonomia, né, dentro do Estado, que nesse caso da vacinação do Covid na época se dava ao governador do Estado, né? O Maranhão na época estava com uma idade bem avançada, que eu digo no sentido de que era a partir de 12 anos de idade, liberado para todo o público acima de 12 anos de idade. Certo? Então, claro, essa gestão, né, essa autonomia, né, dentro desse princípio de descentralização, ele tem que obedecer os princípios dessa autonomia, ela tem que obedecer os princípios e diretrizes do SUS, certo? E também obedecer o que está na Constituição Federal, certo, gente? Continuando, nós temos a regionalização, né? A regionalização, nós temos orienta a descentralização das ações e serviços de saúde, além de favorecer a pactuação entre os gestores, considerando suas responsabilidades, certo? A hierarquização é uma forma de organizar os serviços e ações para atender às diferentes necessidades de saúde da população. Dessa forma, tem-se serviços voltados para o atendimento das necessidades mais comuns e frequentes desenvolvidas no serviço de atenção primária à saúde, com ou sem equipe de saúde da família. Certo, gente? Atenção primária à saúde vai ser a nossa próxima, para vocês entenderem bastante, mais ainda, nossa próxima aula, que será sobre Política Nacional da Atenção Básica, né? Dentro do SUS, quando a gente está falando sobre a PNAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica, é a mesma coisa que a atenção primária à saúde, viu, gente? Tá? Continuando. Estamos quase terminando. Todas as pessoas têm direito à saúde. É importante lembrar que elas possuem necessidades diferentes, né? Para que se faça justiça social, é necessário um olhar diferenciado por meio da organização da oferta e acesso aos serviços e ações de saúde aos mais necessitados, para que sejam minimizados os efeitos das desigualdades sociais. Tá? Bom, é isso. Aqui eu coloquei para vocês, eu deixei para vocês aqui, ó, os conceitos de universalidade, deixei de equidade, deixei também mais um conceito maior um pouquinho, tá? E de integralidade desses princípios, tá bom? É isso, tá?